o Comando da Marinha do Brasil publicou o seu relatório de gestão oficial referente aos dados do ano de 2025 e também do começo de 2026. E o documento, para mim, pessoal, escancarou aí um retrato impressionante mesmo de superação, né, e drama orçamentário da Marinha do Brasil, né? De um lado, a esquadra brasileira alcançou aí alguns marcos, né, industriais, a gente sabe disso. Então formalizou a entrega aí do submarino toneleiro, né? Lançou ao mar, por exemplo, a quarta unidade do ProSub, né, o Almirante Caram. Colocou também a primeira fragata Tamandaré para testes severos, né? No oceano, já temos vídeo aqui sobre isso no canal. E também ultrapassou 66%, né, de execução do motor do nosso futuro submarino nuclear, né? Tudo isso, né, com muitos percalços orçamentários. E mais do que isso, pessoal, a Marinha também confirmou a aquisição surpresa, né, no ano passado, né, do gigante de assalto anfíbio aí, o HMS Bulwark, né, que também já temos vídeo aqui no canal muito sobre ele aí, falando algumas possibilidades. Mas atrás de todas essas vitórias tecnológicas, né, esconde-se aí, na minha opinião, um fantasma mesmo, bem sufocante até, de contingenciamento de verbas e orçamentos. E hoje aqui na esfera militar, né, eu vou dar uma atenção um pouco maior na nossa força naval, né, e na marinha, e fazer um raio-x disso tudo aí, tá, pessoal? E falando de raio-x, lembre-se das nossas playlists de raio-x aqui do canal, tá aí, maratone lá o canal, tem playlist do Gripen, da Fragata Tamandaré e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Antes de começar, por favor, se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem um like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Estamos em busca dos nossos 20 mil inscritos, então, por favor, pessoal, se inscrevam abaixo. E vamos ao vídeo. O relatório foi publicado aí em março deste ano, ainda de 2026, né, da gestão de 2025 da Marinha do Brasil. Ele tem 333 páginas e detalha, né, os avanços da força, a renovação lá da sua esquadra, nos programas chamados submarinos, né, e nos projetos estratégicos de defesa da Marinha. Tudo isso em meio aí a fortes restrições financeiras, né, inclusive já comentamos bastante aqui no canal. E o ponto alto do ano, né, passado, basicamente, aconteceu em novembro de 2025, né, no Complexo Naval de Itaguaí. Nesse dia, o submarino toneleiro, né, foi formalmente entregue ao setor operativo da Marinha, né, e no mesmo evento, o Almirante Caram foi lançado ao mar. Então, eles estão bem acelerados mesmo, nesse caso aí do ProSub. O toneleiro é o terceiro submarino da classe Scorpion construído no Brasil. Com o apoio da Naval Group, né, ao longo aí de 2025, ele passou por etapas importantes, né, pessoal? A primeira foi a imersão dinâmica em janeiro, né? E a primeira imersão em profundidade em março, e um lançamento também de armas em julho, né? Então, assim, isso tudo foi antes da entrega oficial, né, em novembro. Então, foi bem interessante a gente acompanhar esse processo todo do toneleiro em 2025. Já o Almirante Caram, né, é a quarta unidade da classe, né? Ele tem 72 metros aí de comprimento e cerca de 2.000 toneladas, né, em média aí. E ele pode ficar até 70 dias submersos, né? Então, é bem interessante, né? Depois do lançamento, ele entrou aí na fase de teste de superfície, de imersão, né? E ele já tem uma entrega prevista ainda para esse ano de 2026. Então, eles estão bem, né, aceleradinhos com relação à entrega dos submarinos do ProSub. Eu acredito que eles já estão querendo focar realmente só no submarino nuclear mesmo. Esses dois marcos fazem parte do programa ProSub, né, que é um programa de desenvolvimento de submarinos que prevê a construção aí de 4 submarinos convencionais derivados do projeto francês Scorpion. E com o toneleiro entregue, né, a Marinha passa a contar com 3 submarinos incorporados, né, o Riachuelo, o Maitá e o toneleiro. E o próximo passo, né, do programa já começou, né, a cerimônia em novembro também marcou a transição para a etapa mais complexa do ProSub, né, que é o desenvolvimento aí do futuro submarino nuclear, chamado Álvaro Alberto, e também sobre a questão do reator, né? Então eles estão focando muito nisso agora lá, e talvez a gente veja algumas novidades ainda esse ano de 2026, né? Vamos esperar um pouco para ver. Ligado a esse projeto todo está a LabGen, que é um laboratório aí que trabalha no ciclo de combustível nuclear e também na futura propulsão subaquática. E segundo esse relatório que saiu, né, o laboratório teve um avanço físico de 1,7% no período, somando aí 66,8% de execução acumulada no ciclo completo, né? Está avançando um pouco lento, mas pelo menos está avançando, pelo menos. E aqui, na minha opinião, pessoal, ver a Marinha entregando aí submarinos, lançando outro, avançando em fragatas, mexendo no programa nuclear, tudo ao mesmo tempo, né, mostra uma qualidade de produção na indústria de defesa brasileira extremamente avançada e de um país que, pelo menos na parte da Marinha, né, na força de defesa da Marinha, a gente já tem uma expertise mesmo na construção naval.
Diferente do que ainda não temos, né, na Força Aérea Brasileira, mas que já está se encaminhando para isso aí, esperamos, né? Esperamos pelo menos isso aí. E não parou nos submarinos. As fragatas da classe Tamandaré também tiveram um ano, né, de avanços. A primeira unidade passou por testes de mar cruciais, né? E a segunda, que foi batizada de Jerônimo de Albuquerque, foi lançada. E a terceira, Cunha Moreira, né, teve a sua quilha batida. Então elas já estão bem adiantadas aí. Essas fragatas contam com um sistema de combate, né, e já estão integrados pela ATEC, né, que é uma empresa brasileira. Um programa que envolve, né, tanto a construção do casco, né, quanto a integração também de tecnologias nacionais de ponta e sistemas de defesa, né? Então, é muito interessante como a gente conseguiu adaptar tudo isso e com muita coisa nacional também dentro dos programas, né? Isso é muito vantajoso, por isso que a gente está vendo essa aceleração toda no programa. E o relatório também formalizou outra aquisição importante, finalmente, né? O ex-navio britânico HMS Bulwark, né, que já comentamos aqui no canal, da classe Albion, comprado aí para ser rebatizado como o navio doca multipropósito Oiapoque, e a entrega, né, está prevista para o final deste ano, ainda em 2026. Esperamos que realmente se conclua até o final desse ano, né? E essa embarcação vai ampliar bastante aí a capacidade anfíbia e também humanitária do Brasil. Então, é uma embarcação de extrema importância aqui para o nosso país. Já temos vídeos sobre ele aqui no canal, de diversas suposições, quais tipos de helicóptero vai poder se aplicar, o EAPOC e tudo mais. Então, a gente tem uma playlist aqui com vários vídeos no canal, então, por favor, dê uma olhada lá também. Mas, claro, né, infelizmente, nem tudo avançou aí, aparentemente, no ritmo planejado. O próprio relatório, né, informou lá, e foi direto também, que o avanço físico ficou um pouco abaixo das metas originais ainda, né? E que projetos menores, como navios patrulha, sofreram sim alguns atrasos devido à questão orçamentária, infelizmente, né? Segundo o documento, isso acontece justamente aí pela falta de previsibilidade financeira e dos bloqueios de recursos que a Marinha enfrentou ao longo do ano. A preocupação é que essa instabilidade orçamentária, mantida, né, por muito tempo, ameace a própria base industrial de defesa no longo prazo. Enquanto isso, né, a Força seguiu presente em algumas operações também internacionais, né, como a UNITAS e a Jana Dark, né, além de manter aí a vigilância sobre a Amazônia Azul, né, que é a nossa Amazônia Azul enorme aí, em regiões também ribeirinhas, né. Os meus navais realizaram também dezenas de milhares de atendimentos médicos aí, odontológicos, inspecionaram, né, mais de 260 mil embarcações ao longo do ano, então foi um trabalho contínuo mesmo, né, não só de construção naval. Sinceramente, o relatório mostra duas realidades, né, andando lado a lado ali. A primeira é que a Marinha, né, está em plena transformação tecnológica, isso é um fato, e uma estrutura financeira que ainda não dá a previsibilidade necessária para sustentar esse ritmo, né, e esse seria o outro lado. E aqui para a perguntinha que eu sempre deixo aqui no final do vídeo, né, pessoal? Vocês acham que o Brasil está realmente aproveitando bem essa capacidade industrial que a Marinha vem desenvolvendo, né? O orçamento apertado vai acabar travando esses avanços aos poucos lá na frente. Eu acho que com relação ao ProSub, já está realmente bem adiantado, quase finalizando ali o programa, mas com relação ao submarino nuclear é que vem o problema grande, né? A gente vai ter que esperar realmente para ver como vai ser o avanço do programa nuclear, que ainda assim, na minha visão, está a passos lentos. Poderia estar bem mais rápido, tá? Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela toda de construção da Marinha, né? E eu vou atualizando vocês aqui no Esfera Militar. Lembrando, por favor, pessoal, se não se inscreveram ainda, se inscrevam abaixo no canal. Estou perto aí da meta aqui. Estamos perto da meta de 20 mil inscritos, então, por favor, se inscrevam. Deixem o like de vocês para fortalecer e impulsionar o vídeo, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.